Bom dia, quarto ano, como vai? Ah, não, mais forte. Bom dia, quarto ano, como vai? Muito bem! Com muita animação, professora Mauriele chegando para mais uma aula junto com vocês. Um grande beijo, se organizem, peguem os materiais que a nossa aula já vai começar. O assunto da nossa aula são as nossas raízes, a influência multicultural na formação do povo mineiro, que nós até já começamos a estudar na aula anterior, vocês se lembram? Me ajuda a relembrar aqui. Bom, há muito tempo os habitantes indígenas já moravam aqui no nosso país. Depois, em 1500, chegaram os portugueses. Aí, houve a diáspora africana, em que os africanos foram trazidos à força. Também teve uma época que os holandeses e os espanhóis tentaram se estabelecer lá no Nordeste do nosso país, lembram-se? E por fim, no século XIX, vieram vários imigrantes italianos, alemães, japoneses, árabes, entre muitos outros. Bom, muito bem, agora que nós já lembramos que a nossa memória está ótima, a gente precisa perceber que algumas regiões do nosso país, por diversos motivos, teve uma maior concentração desse grupo. E, consequentemente, essas regiões receberam uma maior influência cultural. Esse é o caso da região norte, que tem muita influência da cultura indígena. Já a região sul do nosso país tem uma influência forte da cultura alemã. Mas e aqui na nossa região, aqui na região de Minas Gerais? Qual será a herança que nós tivemos desses povos e etnias na nossa cultura mineira? Afinal de contas, você sabe o que quer dizer cultura? Como podemos ver, essa palavrinha tem muitos significados, mas o que melhor se enquadra no contexto que nós estamos são os significados 1 e 2. Vamos ler juntos? Significado 1. Conjunto dos hábitos sociais e religiosos, das manifestações intelectuais e artísticas que caracterizam uma sociedade. Por exemplo, cultura inca, cultura helenística. Segundo significado, normas de comportamento, saberes, hábitos ou crenças que diferenciam um grupo de outro. Provém de culturas distintas. Depois, em casa, você pode explorar os outros significados da palavra cultura. Mas nós vamos hoje nos ater ao primeiro e ao segundo significado, combinado? Então, como eu disse, cada povo ou etnia que formou nossa terra já trazia consigo os seus hábitos, os seus costumes, as suas crenças e os seus valores. E tudo isso se misturou aqui no nosso Brasil, formando a nossa cultura. Mas e quando pensamos especificamente no povo mineiro? O que será que vem à nossa cabeça? Então, para nós entendermos um pouquinho mais o que é ser mineiro, eu quero compartilhar com vocês um lindo poema do José Batista Queiroz. Vamos lá? Ser mineiro. Ser mineiro é não dizer o que faz, nem o que vai fazer. É fingir que não sabe aquilo que se sabe. É falar pouco e escutar muito. É passar por bobo e ser inteligente. É vender queijos e possuir bancos. Um bom mineiro não laça boi com imbira, não dá rasteira no vento, não pisa no escuro, não anda no molhado, não estiva conversa com estranhos. Só acredita na fumaça quando vê o fogo. Só arrisca quando tem certeza. Não troca um pássaro na mão por 2 voando. Ser mineiro é dizer uai e ser diferente. É ter marca registrada. É ter história. Ser mineiro é ter simplicidade e pureza, humildade e modéstia, coragem e bravura, fidalguia e elegância. Ser mineiro é ver nascer do sol e o brilhar da lua.
é ouvir o cantar dos pássaros e mugir do gado. É sentir o despertar do tempo e o amanhecer da vida. Ser mineiro é ser religioso, conservador, cultivar as letras e as artes, é ser poeta e literato, é gostar de política e amar a liberdade, é viver nas montanhas e ter a vida interior. Que lindo, né, pessoal? E observem que para se ler uma poesia não pode se ler de qualquer forma. Tem que ter sentimento, tem que interpretar, para conseguir passar para quem está ouvindo o sentimento do escritor quando ele escreveu a poesia. Muito legal, não é? E lembrando, pessoal, o poema ele traz a visão do escritor. Então, para José Batista, essa é a sensação de ser mineiro. Mas e qual é a sua sensação de ser mineiro? Vocês sabiam que existem vários escritores famosos que nasceram aqui em Minas Gerais? Isso mesmo. Começaremos então por algo muito gostoso, a comida mineira, que é muito famosa, está presente em vários cantos do país. Para poder organizar nessa nossa pesquisa, nós vamos usar um artifício, a linha do tempo. Vamos construir uma linha do tempo gastronômica da comida mineira. A linha do tempo é uma forma de organizar os acontecimentos históricos e nós vamos relacionar a história da comida mineira com a história da ocupação do território brasileiro. Acompanha comigo. Bom, eu deixei um esquema aqui organizado para a gente poder começar a preencher junto. Então, olhem só como ficou a nossa linha do tempo. Bem legal, não é? E você também pode construir a sua linha do tempo aí na sua casa. Você pode fazer com acontecimentos da sua vida. E já imaginou fazer uma linha do tempo com informações sobre o seu time de futebol preferido? Ia ser bem legal, não é? Então escolha um tema ou um personagem, uma pessoa, uma cidade e marque os eventos importantes que aconteceram na vida daquela pessoa, na história daquela cidade e faça a construção da linha do tempo. Você vai se divertir bastante e vai aprender muita coisa legal. Vocês viram só como os hábitos alimentares foram se construindo ao longo dos anos? Mas a simplicidade ainda é a marca registrada na comida mineira até hoje. Bom, pessoal, mas o povo mineiro tem uma outra característica muito marcante na sua cultura, que é a religiosidade. Analisem comigo esse gráfico de setores do Censo Demográfico de 2010. Vamos lá. Bom, aqui nós temos a religião católica apostólica romana, Umbanda e Candomblé, evangélicas, outras religiosidades diversas, religião espírita e sem religião. Observa com calma o gráfico e me responda a seguinte pergunta. Qual religião vocês estão vendo em maior predominância nesse gráfico? Está em maior predominância a religião católica, isso mesmo. Isso se deve à herança dos portugueses. É que quando eles chegaram no nosso território, lá em 1500, eles começaram a impor a sua cultura religiosa para aqueles que aqui moravam. Então, atualmente, hoje nós temos a liberdade, uma liberdade maior para praticarmos a religião que nós desejamos. Mas, infelizmente, ainda é comum manifestações de preconceito, principalmente em relação às religiões de matrizes africanas. Então, fica um recado muito importante, hein, galera? Nós precisamos respeitar a liberdade religiosa de cada um. Cada um tem o direito de exercer a fé que lhe convém, que lhe deseja. Esse desejo ele está garantido na nossa lei maior, que é a Constituição Federal do nosso país. Bom, agora me diz uma coisa. Você gosta de festa? Nós vamos agora conhecer algumas das principais festividades do nosso estado. Tudo com muita cor, muita animação.
Vocês viram que o povo mineiro é chegado numa festança, né? E essas festividades estão diretamente relacionadas à religiosidade do povo mineiro. Essas festividades, elas envolvem muita música, muita dança típica, e elas podem variar um pouco de acordo com a região do nosso estado. Mas e aqui no nosso Triângulo Mineiro, tem duas que são muito comuns, a quadrilha e a catira. O quê? Você não sabe o que é a catira, você não conhece? Então, assista comigo um trecho da reportagem produzida pela TV Universitária. Uma combinação de ritmos. Ao som da viola, pés e mãos trabalham em harmonia. Esse é o catira, conhecido como a primeira manifestação artística e cultural do país, inspirado nas danças dos índios e mais tarde nas tradições caipiras. Primeiro que o catira é a mais antiga, né, das artes, né, que surgiu no Brasil. Né, chegou no Brasil como jesuítas, né, há mais de 450 anos. E eles trouxeram, né, junto com eles, de Portugal, da região de Braga, a viola caipira, né, que é a nossa viola brasileira hoje. Na verdade, assim, a gente sempre fala que a nossa viola tem a origem da região de Braga. Né, cada região de Portugal tem um tipo de viola. E com isso, eles vendo os índios dançar daquela forma, falaram, olha, é uma forma que a gente vai ter de dialogar com os índios, né? Vamos tocar a nossa viola no ritmo em que eles estão dançando. Né? E aí surgiu alguns ritmos, como o próprio cateretê, o cururu, o recortado. E a partir daí começou essa manifestação, né? No Brasil. No tablado de madeira, os pés habilidosos garantem a beleza dos passos de dança do grupo Raízes do Sertão, que existe desde 2012. É um grande desafio nosso, porque o catira ele sempre foi de família, mais de tradição ali de família. Então, geralmente, os mestres, né, geralmente passam para os seus familiares e isso não passa muito para fora, até porque o catira sempre teve aquele desafio, né, entre os grupos, né, assim, de ter mesmo, assim como você tem um repente no Nordeste, né, os catireiros também têm essa questão de criar os versos na hora, para desafiar o outro, enfim. Mas nós resolvemos procurar nosso mestre, né, o Sr. Romeuzinho Borges, há 10 anos atrás, lá em Uberaba, e falamos para ele que a gente tinha o desafio de tentar começar com um trabalho de catira aqui em Uberlândia. Né, trouxemos eles algumas vezes aqui, e há 4 anos atrás nós resolvemos montar o grupo de catira Raiz do Sertão. O catira é conhecido tradicionalmente como uma dança praticada por homens, mas o grupo de garotas mostra que está à frente do tempo. Uma dança prioritariamente masculina, né, desde que começou, mas as mulheres têm dançado e têm mostrado sua força. Viram só que interessante essa reportagem? Ah, mas eu vou te falar um negócio. Eu já tô numa saudade da festa junina na escola. Todas aquelas danças, comidas, as brincadeiras. É a época do ano que eu mais gosto. Eu fiquei inspirada com a poesia do Senhor José e eu resolvi fazer um poeminha para vocês, para expressar toda essa saudade que eu sinto da festa junina. O poema, gente, é uma ótima forma da gente expressar os sentimentos. Mas espera um pouquinho que eu preciso me preparar para esse momento todo especial. Agora sim, agora eu estou preparada. Então vamos lá? Uai, como assim não tem festa junina? Não tem comilança nem quadrilha? Sou do céu, como é que eu posso suportar um ano inteirinho sem o meu arraiá? Gostaram? Viram só? Que tal você tentar aí também na sua casa? Não se esqueça da rima, porque ela vai dar um ritmo para o seu poema. Mas calma, espera um pouquinho, que eu vou ali e já volto. Bom, estou preparada para continuarmos a nossa aula. E tem uma outra expressão artística que os mineiros também se destacam bastante. É o artesanato. E é cada coisa linda de se ver. Observem comigo. Artesanato mineiro. O artesanato mineiro tem como matéria-prima
os mais variados recursos naturais e outros vários tipos de materiais, como o papel, a palha, o vidro, pano, corda, argila, madeira, ferro e outros. A utilização desses materiais varia a depender da região. Então aqui nós temos alguns exemplos. Bom, o nosso tempo, ele é um pouco curto e há muito que a gente vê. Então, uma dica, seja curioso e amplie os seus estudos. Tem um site, o descubraminas.com. Lá vocês vão encontrar várias outras informações. E eu não posso esquecer, né? Temos também as lendas indígenas, que são muito conhecidas no nosso folclore brasileiro. Vocês lembram dos povos caiapós que moravam aqui na nossa região? Bom, os povos indígenas, eles têm muitas lendas super interessantes que explicam fenômenos naturais através dessas lendas. O povo Tupi-Guarani, por exemplo, tem uma lenda para explicar a criação do dia e da noite. Vamos ler juntos? Segundo esta lenda, nas aldeias de todo o mundo era sempre dia e os índios nunca paravam de caçar e as mulheres de limpar e cozinhar. O sol ia do leste a oeste e depois fazia o caminho contrário, do oeste ao leste, sempre sem nunca desaparecer. Um dia, porém, quando Tupã havia saído para caçar, um homem tocou no frágil sol para saber como funciona. E o sol se quebrou em 1000 pedaços. A partir de então, as trevas reinaram nas aldeias. Tupã, então inconformado, recriou o sol, mas este não voltava mais do oeste para o leste. Então, Tupã criou a lua e as estrelas para iluminar a noite. Vocês viram que legal? E perceberam que na lenda apareceram as palavrinhas leste e oeste? Bom, esses são pontos cardeais que nós usamos para determinar a nossa localização. Eles têm relação com a posição do sol no céu. Eu vou demonstrar para vocês e vocês vão fazer aí comigo de casa, tá? Mas olha, você vai ter que acordar um pouco cedo aí na sua casa para poder fazer o experimento, tá? A gente faz junto aqui na aula, mas amanhã você acorda mais cedo para poder pegar o sol nascendo. Eu vou fazer de conta que o sol é a televisão. Eu estava dormindo, acordei cedo e olhei lá no horizonte o sol nascendo. Bom, então se o sol está nascendo lá, eu vou posicionar meu braço direito para o sol nascente. E vou abrir os meus 2 braços. O braço direito que está apontando para o sol nascente representa o leste, porque o sol nasce no leste. O braço esquerdo que está apontando para o outro lado representa a região oeste. Na minha frente estará o norte e atrás estará o sul. Então, quando você se posicionar de manhã, lembra, lá no norte vão estar os estados da Bahia, Tocantins. Lá no sul vão estar os estados de Santa Catarina, Paraná. Ao nosso leste vai estar o estado do Espírito Santo. Ao oeste vai estar o estado do Mato Grosso, por exemplo. É uma boa dica de orientação, não é verdade? Agora, vocês sabiam que as nossas regiões do Brasil receberam esses nomes por conta das suas localizações? Confiram comigo no mapa. Olha só, aqui nós temos a nossa Rosa dos Ventos, com seus pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, e os pontos colaterais, nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. Vamos ver a nossa Rosa dos Ventos? Bom, aqui nós temos a região
Nordeste. Aqui nós temos a região Sudeste. Embaixo a região Sul. Aqui é a região Centro-Oeste. E aqui em cima, nossa região Norte. Agora, eu sei que vocês não vão mais esquecer. Bom, agora vamos ver o que eu tenho aqui. Calma, não é hora do lanche, não. Nós vamos trabalhar hoje um pouquinho de frações. Hoje, nós vamos falar sobre as frações e essas laranjas vão nos ajudar. Isso mesmo. Bom, mas explicando de maneira bem simples, a fração é quando eu tenho algo que estava inteiro e eu preciso dividir em porções. Esse conceito matemático nasceu no Antigo Egito, há 5.000 anos atrás. Bom, naquele tempo, os matemáticos marcavam as suas terras para delimitá-las. Só que com isso, com a época das chuvas, o rio passava um pouco do limite e acabava inundando essas terras. E, consequentemente, as marcações que eles faziam acabavam se apagando. Então, naquela época, para resolver a situação, eles tinham uma corda. E aquela corda era a unidade de medida. Naquela época, eles ainda não tinham o conceito do metro, do centímetro, que a gente tem hoje. Bom, então, os terrenos eram medidos com essa corda. E a corda representava o número inteiro. Mas em algumas situações, essa corda não era suficiente, porque às vezes o terreno não tinha o tamanho de uma corda inteira. Então, eles faziam nós, para poder representar que aquela terra, por exemplo, era a metade de uma corda. Então, eles faziam nós para poder demarcar e assim informar ao faraó o tamanho daqueles terrenos. Bom, eles começaram naquela época a utilizar esses números fracionários. E essa palavra fração significa partido. Na matemática, vocês já conhecem bem os números naturais, não é verdade? Os números naturais são 1, 2, 3, 4, 50, 100. São números que estão inteiros. Mas existem situações como essa que o número inteiro não serve para representar. Então, entram os números racionais, que vão representar partes. E as laranjas hoje vão nos ajudar a entender um pouco isso. Vamos lá? Bom, então vamos lá. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 laranjas inteiras. Muito bem. Mas, e se eu fizer isso com a laranja? E se eu cortá-la ao meio? Fiquei só com essa parte. Eu posso dizer que eu tenho uma laranja? Não, não é verdade? Eu só tenho a metade da laranja. E o número fracionário me ajuda a representar essa divisão que eu acabei de fazer. As frações podem ser representadas com algarismos, como nós vemos aqui, com desenhos. E nós temos aqui agora o auxílio desse material concreto para poder explicar. Então, esse representava a laranja quando ela estava inteira. E aqui nós temos a representação das duas metades da laranja. Metade mais metade, ela volta a ficar inteira. Tudo bem? Essa fração eu posso ler como 1/2. Nos numerais fracionários, eles são compostos da seguinte forma. Observa comigo no slide. A parte de cima representa o numerador, quer dizer a quantidade de partes que eu vou utilizar. A parte que está abaixo representa o denominador,
é a quantidade de partes que o inteiro foi dividido. Bom, e se eu continuar repartindo essa laranja? Agora, quantas partes de laranja nós temos? 1, 2, 3, 4. Digamos que eu fui lanchar, dividi a laranja em 4 partes, mas eu acabei comendo somente 3 partes. Se eu usei 3, quer dizer que eu comi 3/4 da laranja. E quanto da laranja sobrou? 1/4 da laranja. Bom, nós vamos continuar explorando esse conceito de fração e no livro de matemática você também vai encontrar alguns exercícios que você pode começar a resolver. Mas para a gente aprofundar um pouquinho mais, nós vamos fazer algumas atividades no quadro, tudo bem? Bom, pessoal, então como a gente combinou, vamos fazer algumas atividades no quadro. Quem aí em casa gosta de pizza? Bom, a pizza é excelente para nós trabalharmos frações. Nós vamos fazer uma pizza grande, com 8 pedaços. Recebi essa pizza lá na minha casa com 8 pedaços. Para você fazer aí na sua casa e a gente descobrir se você acertou, qual é a fração que representa o que sobrou da pizza? Vamos tentar? E aí, vamos ver se vocês acertaram? Bom, então na hora de montar a fração, quantas partes está dividida a pizza? 8 partes. Quantos pedaços sobraram? 2. Então, 2/8 representa a quantidade de pizza que sobrou. Parabéns! E hoje eu tenho uma dica do dia bem legal para vocês continuarem aprendendo, fixando os conteúdos e se divertindo. Bom, vocês vão receber, junto com o material do Escola em Casa, com as atividades, essa folha. Aqui nós temos a representação em algarismo e em desenho das frações. 1 inteiro, 1 meio, 1 terço, 2 terços, 3 terços, 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, 4 quartos, 1 quinto, 2 quintos, 3 quintos, 4 quintos e 5 quintos. Bom, existem muito mais representação de fração, né, pessoal? Mas aqui eu coloquei algumas, só para vocês poderem brincar e se divertir em casa. Vocês, quando receberem essa folha, vocês podem colar ela em alguma outra folha um pouco mais escura e firme, para as pecinhas de vocês durarem um pouco mais, para vocês poderem brincar por mais tempo. Eu vou mostrar para vocês como que eu fiz na minha casa. Bom, as minhas estão guardadinhas aqui. Eu colei elas em um papel mais grosso e mais escuro. Assim, atrás não fica transparecendo o número ou a quantidade. Senão fica sem graça jogar também, né, gente? Depois que você colocou numa superfície mais escura e firme, recorta as pecinhas depois que elas estiverem bem secas, porque senão vai estragar. E aí é só esparramar as pecinhas na sua mesa e brincar. Você pode brincar sozinho, você pode brincar com algum coleguinha, você pode brincar com algum irmão, alguém que mora aí na sua casa, tudo bem? É bom tomar cuidado com as medidas de prevenção, então divirta-se com quem está na sua casa mesmo. E você vai combinar uma pecinha menor, que é a representação em algarismo, com uma pecinha maior, que é a representação em desenho. Bom, eu tirei essas duas pecinhas. Acho que eu não consegui, não é verdade? Aqui eu tenho 1 terço e aqui eu tenho 3 quintos. Não correspondem, não marquei ponto. Entenderam então o jogo, galera? Brinquem bastante, cuida da pecinha que ela vai durar um bom tempo. É isso, pessoal. A nossa aula já está terminando. Bom, nós aprendemos muito sobre a nossa cultura, vimos qual é a importância da gente preservar esse bem
que é a nossa cultura, a nossa identidade, para que as próximas gerações possam conhecer também como é a característica, a identidade do povo mineiro, como ele se formou. Isso tudo é muito importante para a gente conhecer, valorizar, respeitar cada manifestação cultural. Eu quero deixar um grande beijo para vocês, pedir para que vocês continuem realizando as atividades do Escola em Casa, continuem se esforçando, nada de fazer corpo mole, hein, gente? Vamos nos dedicar. E não se esqueça, galera, continue se cuidando aí de casa, muita atenção à higiene na hora de fazer as atividades também. A gente se vê na nossa próxima aula, combinado? Tchau!